superou, sofrimento não levante tudo enfim. Nosso olhar se abriu, Deus ressuscitou de tomar-nos pela mão assim. O Deus de amor jamais se descuidou, em céu vigor, Jesus ressuscitou. O Deus de amor jamais se descuidou, em céu vigor, Jesus ressuscitou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. E ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho
e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, amados em Jesus, nosso Senhor, um bom dia, graça, bênção e paz a você que reza comigo nesta manhã de quarta-feira. O texto do Evangelho que acabamos de escutar, que nos narra a experiência de alguns discípulos de Jesus, que o encontram e o reconhecem ao partir do pão, é para nós um dos mais belos testemunhos da Páscoa de Jesus, da sua ressurreição. Diante da história daqueles discípulos que caminham desiludidos, daqueles discípulos que, embora tendo Jesus como companheiro de caminhada, não o reconhecem. Diante da história daqueles homens que só reconhecem o Senhor estando à mesa com eles, a catequese fica bastante evidente para nós. Como é que nós hoje, discípulos de Jesus, Igreja de Jesus, podemos reconhecê-lo vivo, presente, atuante no meio de nós? Podemos reconhecer Jesus na escuta da sua palavra. O evangelista nos diz que Jesus anunciou àqueles homens, falou de todas as passagens que diziam respeito a ele das Escrituras. Escutar a palavra, escutar Jesus que nos fala, nos faz reconhecê-lo presente no meio de nós. Eles mesmos vão testemunhar depois. O nosso coração ardia enquanto ele nos falava das Escrituras. Primeira mensagem, portanto, para encontrarmos Jesus, é preciso escutar a palavra que nos é anunciada. Aqueles homens só reconhecem Jesus quando ele parte o pão e distribui com eles. É também na escuta da palavra e na partilha da Eucaristia, na partilha do pão, que nós podemos reconhecer Jesus vivo, presente na nossa vida. Escuta da palavra, partilha do pão. Meus amados, aqui está o caminho do reconhecimento de Jesus ressuscitado no meio de todos nós que somos a sua igreja. Esta presença do Senhor que se revela na palavra, na Eucaristia, nos capacita a retomar o nosso caminho. Nos capacita para retomar nossa vida de comunidade. Nos capacita para que sejamos testemunhas do Senhor no dia a dia da nossa vida. Neste tempo da Páscoa, Jesus se mostra também a cada um de nós. Apesar das nossas lutas, das nossas desilusões, das nossas tristezas, Jesus caminha conosco, está no meio de nós. É preciso que nós, de coração aberto, o reconheçamos e com a igreja rezemos sempre suplicantes: fica conosco, Senhor, para que, estando conosco, Ele nos faça ter os olhos abertos para reconhecê-lo e testemunhá-lo
na nossa vida. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sua família, sua casa, seus projetos. Traga-lhes a paz e permaneça hoje e para sempre. Um abençoado dia, uma santa Páscoa. Ó Jesus, que morrestes e ressuscitastes por amor, afastai de nossas famílias e da sociedade todas as formas de desesperança e desânimo, para que vivamos como pessoas ressuscitadas e sejamos portadores de vossa paz. Jesus ressuscitado, que destes a paz aos apóstolos reunidos em oração, dizendo-lhes: a paz esteja convosco. Concedei-nos o dom da paz. Defendei-nos de todo o mal e de todas as formas de violência que agitam nossa sociedade e as nossas famílias, para que tenhamos uma vida digna, humana e fraterna. Amém.